E aí pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Base Matemática. Então, para vocês que não me conhecem, meu nome é Júlio Ebert, sou professor de matemática da rede pública e hoje eu trago para vocês uma aula bastante interessante, que é sobre números, peraí, achei, números inteiros, que são números que não são quebrados. Oi! Então esta aula é uma aula para alunos do 7º ano, mas também é para você que nunca estudou esse conteúdo, não está sabendo mais, está capenga, quer revisar, tá? Então essa aula também é uma aula para alunos que já estudaram números naturais. Se você ainda não estudou números naturais, é só clicar aqui em cima. Tem uma aula que eu fiz só sobre números romanos, egípcios, números naturais, indo-arábicos. Tá? Então você pode ir lá consultar. E faça o seguinte, para você não ficar aí comendo mosca, boiando, já se inscreva aí no nosso canal. Antes, para você não esquecer, já dê seu joinha, dê seu like, tá? Compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas de classe, tá? E compartilhe com aquelas pessoas que querem aprender esse conteúdo, tá? Então fiquem aí com essa super mega aula. Valeu, gente! Então vamos começar a nossa aula de hoje, ó. Aula sobre números inteiros, como já foi dito, e sem muita enrolação, tá? O que seria números inteiros? Vamos voltar aqui a algumas aulas anteriores, onde nós já vimos números naturais. Os números naturais são simbolizados por esse N aqui, esse N meio com um traçozinho aqui, tá? E os números naturais, para nós no ensino fundamental, tá? Os números naturais, fundamental e médio. Os números naturais, eles se iniciam no zero, que é a origem, e vai aumentando, é isso? 1, 2, 3 em unidades, ok? Isso aí é infinitamente, tá? Isso aqui aumenta infinitamente. Agora, o que seriam os números inteiros? Os números inteiros, para nós, seria os números naturais com uma parte agora natural negativa, tá? Seria natural negativa. Isso aí que eu estou dizendo não é formal, tá? Seriam os números naturais, ó. Observe que o que seriam os números inteiros, que é simbolizado aqui, o conjunto dos inteiros, é simbolizado por esse Z meio afrescalhado, um Z meio, um traçozinho aqui meio diferente, tá? Só para diferenciar que esse Z é dos números inteiros, ok? E é o seguinte, os números inteiros têm a origem no zero, porém ele tem uma parte positiva e uma parte negativa, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 1, eu vou ter menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, assim vai. Você pode encontrar os números inteiros escritos dessa forma aqui, ó. Números positivos, números negativos. Os positivos, eles podem ter o sinal de mais acompanhando ou não é obrigatório. Quando você tem um número inteiro que não tem um sinal de mais do lado dele, subentende-se que ele é positivo, tá? Então, eu tenho aqui números que são números inteiros. Tem os números positivos e números negativos. Você pode até me perguntar, professor, e o zero, é positivo ou negativo? Eu lhe respondo, o zero ele não é positivo nem negativo. Ele é um número chamado de neutro. Ele é um número neutro, tá? Beleza? Números inteiros, sem muita enrolação, são números positivos e negativos com origem no zero, tá? Esse desenho aqui que eu acabei de fazer para vocês, isso é chamado de reta numérica, ok? Reta numérica. Você pode até me perguntar, mas para que servem os números inteiros, professor? Os números inteiros, eles servem para representar os números inteiros servem para representar diversas quantidades, como por exemplo, altitude.
altura. Por exemplo, o Monte Everest, ele está a mais de 8.000 metros acima do nível do mar. Tá? 8.000 metros acima do nível do mar. Em contrapartida, né, a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra, né, mais profundo do oceano, está a mais de 10.000 metros do nível do mar. Ou seja, a Fossa das Marianas tem quase 11 quilômetros de profundidade. É uma profundidade negativa, é uma altura negativa, porque está abaixo do nível do mar. Outro exemplo, por exemplo, saldo na conta bancária. Se você tinha R$100 e de repente entrou uma conta lá, no seu banco vai lá e pum, lança uma conta de R$150. Se você tinha R$100 na conta, na sua conta bancária, e o banco vai lá e tira 150 da sua conta, como é que pode? Se fodeu! Como é que pode? Você tinha R$100 e o banco lança uma dívida de 150, então você tem o quê? Você tem 100 menos 150. Isso aqui vai dar quanto? Espera aí que vai passar um avião aqui. Volta já. Voltamos. Então isso aqui vai dar quanto? Se na sua conta tem um saldo de 100, de repente você paga 150 de conta, certo? Alguma dívida sua entrou em débito automático, e aí? Você vai ficar devendo quanto? Como é que você resolve isso aqui? Quer ver outro exemplo? A temperatura média na Noruega seria cerca de menos 17 graus e alguns pontos, ou seja, menos 17 graus. Ou seja, seria uma temperatura abaixo de zero, seria assim, ó, temperatura positiva para cima, pegando um termômetro, temperatura negativa para baixo, tá? Então é para isso que servem os números inteiros, para simbolizar essas quantias positivas e negativas, ok? Então os números inteiros, eles servem para representar tais quantias positivas e negativas, ok? Agora nós vamos estudar alguns conteúdos pertinentes a números inteiros que nós temos que saber. Por exemplo, o que é um ponto, o que é uma abscissa, o que é uma abscissa, o que é um módulo de um número, o que é a distância, o que é a origem, o que significa dizer que um número é maior do que outro, nos números inteiros. Então isso nós vamos ver agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora nós vamos estudar alguns termos pertinentes a números inteiros, tá? O primeiro deles tudo se baseia aqui na nossa reta numérica, tá? É uma representação geométrica dos números inteiros, tá? Tudo começa no zero, os números que estão à direita do zero são positivos, lembrando que os números positivos, eles não precisam ter o sinal de mais, não é obrigatório, tá? Os números que estão à direita do zero são números positivos e os números que estão à esquerda do zero são números negativos, certo? Viram aí que o que define o que é esquerda e o que é direita, que no caso é o zero. Então, nós dizemos que o zero, ele é chamado de origem, tá? O zero na reta numérica, ele é chamado de origem. Por quê? Porque é a partir dele onde se origina tudo. Né? Então, a partir dele onde se origina tudo. Ó. Números positivos à direita do zero, números negativos à esquerda do zero. Ok? Lembrando que o zero não é positivo e nem negativo. Tá? Então vamos lá. Então, o zero é chamado de origem. Tá? E cada um desses números aqui, por exemplo, na reta numérica, é chamado de ponto. Os pontos são simbolizados por números ou por letras maiúsculas. Por exemplo, aqui, eu vou chamar aqui de A. De repente, eu vou chamar aqui, por exemplo, de B. E aqui, será? C. E o C. Tá? Então aqui eu tenho os pontos A, B e C, tá? Os pontos eles
sempre ficam, eles sempre se encontram logo acima do número, tá? Alguns colocam abaixo, mas a maioria é escrito acima do número na reta numérica, tá? Quando eu digo, olha, qual é o valor da abscissa? Olha, vamos colocar aqui, escrever aqui logo para vocês, ó. Então vamos lá, vamos logo postular aqui para vocês os seguintes conteúdos, olha. Que é origem, abscissa e módulo. Já vimos o que é origem, que é logicamente é o zero, já está aqui. Agora o que seria a abscissa? A abscissa, na verdade, é o valor numérico associado a um ponto. Como eu coloquei aqui, ó, o ponto A, ele está em cima do 3. Então, qual é a abscissa do ponto A? É 3. Quem é o ponto B? O ponto B está aqui representado em cima do menos 1. Então, a abscissa do ponto B é menos 1. E quem é o C? Eu posso até dizer que o C é a origem, tá? O C a abscissa do C não é o zero, então eu posso dizer que o C é a origem. É tanto que vocês vão ver lá no 9º ano, quando a gente trabalhar com gráfico, tá? Funções, vai ter um ponto aqui para a origem, é o O, de origem, tá? Então, a abscissa é um número associado ao ponto, não esqueçam disso. Agora, o que é módulo? O módulo de um número. Gente, o módulo, também chamado de valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. O que é isso? Seria a distância que o número está do zero. E eu simbolizo, geralmente, por 2 barras verticais. Tá? Por exemplo, quem é o módulo... Aqui, ó. Quem é o módulo do 3? O módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque ele está a 3 unidades do zero. 1, 2, 3. A distância é 3. E quem é o módulo do menos 3? O módulo de menos 3 é também 3. Por quê, professor? Módulo é a distância. 1, 2, 3. São 3 unidades da origem. Tá? Para não ter complicação na sua cabeça, certo? Associe o seguinte: o módulo de um número é sempre ele positivo. Acabou-se. Então, o que é o módulo de um número positivo? É ele mesmo. Quem é o módulo de um número negativo? É ele, só que agora com sinal positivo. Ou sem sinal. Lembrando que números positivos não é obrigatório ter o sinal de mais. Ok? Então, vimos que a origem, a abscissa e módulo. Pronto, agora o que seria o oposto ou simétrico, tá? Oposto ou simétrico de um número inteiro. Pela definição, são números de mesmo módulo, ou módulos iguais. Ou seja, gente, nós vimos que o módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3, tá? Porque eles estão à mesma distância do zero. Ou seja, o módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3 porque eles estão à mesma distância do zero. Mas eu posso afirmar que os opostos são os números só que são em sinais, tá? Para não enrolar muito, tá? Quem é o oposto de 1? É o menos 1, porque ó, eles estão à mesma distância, tá? Quem é o oposto de 2? É menos 2, ó. Os opostos são sempre assim, ó. De 2 é menos 2. Quem é o oposto de menos 3 é 3. E quem é o oposto de 3? É menos 3. E por aí vai, ó. Esses números aqui são opostos. Opostos, tá? Ou simétricos, tá? É a mesma coisa. Se alguém perguntar a você, quem é o simétrico de menos 1? É 1. Quem é o simétrico de 4? É o menos 4, tá? E quem é o oposto de menos 4? É o 4. Oposto e simétrico é a mesma coisa, tá? Oposto ou simétrico. Oposto e simétrico são a mesma coisa,
certo? Agora, olha, uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês com relação à reta numérica. Ok? Não esqueçam disso, tá? Oposto e simétrico são a mesma coisa. O que são números opostos? São números que têm o mesmo módulo. Ou seja, são números que é só escolher o sinal, é o mesmo número, só que com os sinais, sem os sinais. Entenderam aí? Eu não entendi o que ele falou. Certo? Então, menos 1 é oposto de 1, menos 2 é oposto de menos 2 e por aí vai. Ok? Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é sobre a reta numérica. Alguns livros, eles escrevem, tá vendo essa reta numérica que eu fiz aqui, que tem uma seta só? Olha, ela só tem uma seta. Alguns livros, eles escrevem com duas setas, um apontando para a direita e outro para a esquerda. Porém, eu não gosto de adotar muito essa simbologia da reta, tanto indo para a direita quanto para a esquerda. Por quê? Porque o sentido de crescimento da reta é da esquerda para a direita. Tá? Ó. O sentido de crescimento é da esquerda para a direita. São dos negativos para o positivo. Você pode até perguntar, mas professor, a origem é o zero? É, a origem é o zero porque é o zero quem define quem é maior, quem é positivo e quem é negativo. O zero seria a fronteira, certo? A fronteira aqui, positivo e negativo. Estados Unidos e México. E aqui é a fronteira, ok? Seria basicamente isso. Agora, o sentido de crescimento do que é maior e quem é menor é nessa direção. Ó. Os números que estão sempre nessa direção aqui são maiores. Vou botar aqui maior. E os números que estão na direção da direita para a esquerda, tá? São menores. Menor aqui. Ok? Por exemplo, menos 2 e 0. Quem é maior que? Olha, menos 2 e 0. Já passar de carro da bexiga. Olha, menos 2 e 0. Quem é maior? Quem? Então, posso dizer o seguinte, ó, que o menos 2, ele é menor que 0. Ou seja, o 0 é maior que menos 2. Ok? Então, posso dizer que menos 2 é menor do que 0. Tá? Lembre-se que esse sinal é maior que, né? Ou menor que. A abertura fica sempre para o lado do maior número, não é isso? Se fosse assim, ó, seria maior que, aqui é menor que. Por exemplo, 4 e menos 4. Quem é maior? Eu posso dizer que... Posso colocar aqui 4 é maior que menos 4. Ok? 4 é maior que menos 4. Lembre que a abertura sempre é para o lado do maior número. Não esqueça disso não. Os números, ó, eles aumentam da esquerda para a direita. Agora eles diminuem da direita para a esquerda. Não esqueçam disso não, tá? Não esqueçam nunca mais disso. Abra o olho! Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que aqui são infinitos números positivos, tá? E aqui são infinitos números negativos. Isso aqui vai para 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão. E aqui, ó, menos 1000, menos 2000, menos 1 bilhão, 1 trilhão e por aí vai, tá? Ok? Olha, por exemplo, ó, números que não estão aqui. Quem é maior aqui? Ó? Qual é o sinal que eu posso colocar aqui? Ó? Menos 100 e 27. Quem é o maior e quem é o menor? Ou seja, logicamente os números negativos são sempre... Puta merda, bicho. Os números negativos são sempre menores do que os positivos. Então, como o menos 100 é negativo, ele é menor que 27. Então, eu escrevo assim, ó. Menos 100 é menor que 27, tá?
Menos 100 é menor que 27. Ou 27 é maior que menos 100. Ok, gente? Vamos lá, uma coisa que muita gente tem dúvida é o que é um número positivo, negativo, não positivo e não negativo. Tá? Você pode até pensar, os números não negativos são positivos e os números não positivos são negativos. Não, senhor. Então vamos lá, vamos desmistificar isso aqui. Olha, o que são os números positivos? Os números positivos são esses aqui em diante, tá? Que são positivos. Ok? O que são os números negativos? Os números negativos são estes em diante, tá? Negativos. O que sobra entre positivos e negativos? O que sobra entre positivos e negativos aqui é o zero. Então, se eu quiser uma sequência numérica de positivos com zero, ou se eu quiser uma sequência numérica de números negativos mais o zero, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, quem são os números positivos? Os números positivos são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quem são os números negativos? Aí é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Agora, quem são os números não positivos? Os não positivos são os números negativos com o zero. Aí, quem são os números não positivos? É o zero, aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá? Esses 3 pontinhos quer dizer, continua, tá? Beleza? E quem são os números não negativos? Os não negativos são os números positivos, incluindo o zero. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Tá ok? Tudo bem até aí? Então, ó, não esqueça isso não, ó. Principalmente, ó, números não positivos e não negativos. Beleza? Beleza! Então já chegamos ao final dessa aula. Então nós vimos o que é um número inteiro, tá? Definição, para que ele serve, como representar, são números positivos, negativos, vimos o que é reta numérica, já vimos o que é um ponto, o que é uma abscissa de um ponto, o que é um módulo de um ponto, ok? Já vimos o que é oposto, simétrico, e vimos como é que se dá a ordem de crescimento, né? A ordem de crescimento neste sentido, né? Na direção da seta, tá? Da esquerda para a direita, tá? E de decrescimento da direita para a esquerda, ok? Então espero que vocês tenham aprendido tudo isso. E na nossa próxima aula nós vamos ver adição e subtração de números inteiros. Então não perde nenhum conteúdo desse aqui, porque vai ser importante para a próxima aula. Tá? Um abraço aí e obrigado por assistir até o final. Valeu!